Olá pessoal, voltando então, olha, hoje a conversa é com Flávia Medina, ela é arquiteta, é linda, olha que bonita que ela fica no ambiente da Estoque Brasil, fica mais bonita ainda, não é? Arquiteta há quantos anos, Flávia? Eu me formei no final de 2005. Final de 2005. Exatamente. Muito jovem, você é jovem, uma jovem profissional. Mais ou menos, né? 15 anos de profissão, é bastante tempo. 15 anos de profissão. O que você mais aprendeu em 15 anos de profissão? Aprendi de tudo. Lidar com as pessoas, fazer projeto, fazer desenho. Mas eu acho que a coisa principal que eu aprendi foi ter autoconfiança. Isso é muito difícil, né? Foi, porque eu era muito insegura, Entendi. tanto quanto adolescente, quanto no começo da minha profissão, né? Então você vai... você tem que fazer, né? Então você vai fazendo, você vai vendo que você pode confiar em si mesma, que o projeto tá legal. Que legal. Aí você projeta, vê a obra pronta, vê que ficou ainda melhor do que você imaginou, né? Então isso te dá uma autoconfiança, né? Que o pessoal fala muito de empoderamento, mas tem a ver com você se conhecer e saber do seu potencial, saber que você sabe fazer aquilo que você está se propondo a fazer, né? Você tocou em dois pontos que eu acho muito importantes. Quando eu falo o que mais você aprendeu, a primeira resposta que você dá é lidar com pessoas. Sim. Né? Porque o arquiteto, se ele não souber lidar com pessoas, esquece. Porque ele trabalha para as pessoas. Né? Exatamente. Às vezes ele esquece disso, mas ele trabalha para as pessoas. Precisa. Viu, gente? Aí, a segunda coisa é você falar de se sentir, trabalhar essa autoestima, essa autoconfiança. Porque o mundo realmente, principalmente o recém-formado, que está saindo da faculdade, seja em que área for, ele está preparado para te colocar para baixo, não para te colocar para cima. Você é recém-formado, você não sabe nada. Então, é sempre uma força muito grande para te colocar para baixo. Se você não tiver um eixo, uma autoconfiança bem trabalhada, você não consegue seguir a carreira. Né? Exatamente. E aí você tem que mostrar para o cliente aquilo que você sabe, né? Ainda mais quando você trabalha com um tipo de arquitetura, que é o que eu comecei a fazer, que é diferente do que as pessoas vêm fazendo, né? No que é diferente? Que é trabalhar muito com estrutura metálica, né? Então a gente sai do concreto, não que não use, mas a gente direciona às vezes para outros tipos de construção, que podem ser mais práticos, mais rápidos e mais inovadores, né? Então, para isso, eu tenho que mostrar para o cliente de maneira clara o como funciona e o que é que eu estou fazendo, né? Tem que ficar tudo claro, o projeto, a construção. Para quem não sabe lá em casa, o que é uma arquitetura baseada em estrutura metálica? Então, a gente tem basicamente dois tipos de sistemas estruturais, né? O concreto armado, que é o mais utilizado aqui no Brasil, e a estrutura metálica, né? Todos esses sistemas, eles vão trabalhar com pórticos, que é uma viga apoiada sobre o pilar e a laje apoiada sobre essa viga que apoia sobre esse pilar, que apoia nas fundações. Certo. Então, na metálica, a gente troca todas essas estruturas que seriam de concreto armado, que são os pilares e as vigas, e às vezes até as lajes, por uma estrutura metálica. Então, ao invés de você fazer uma forma que vai ser moldada, você já vem com as peças prontas e parafusa. Então você ganha velocidade, você ganha desempenho, porque o aço ele tem uma estrutura bem mais leve no que diz respeito à seção estrutural. Então, ao invés de ter uma viga de 1 metro, eu posso ter uma viga de 50 centímetros. Então eu posso otimizar a arquitetura, né? Eu tenho vãos maiores. Eu posso fazer um balanço, né, que é aquela parte suspensa da arquitetura. Eu posso fazer esse balanço também. Mais longos até, mais longo. Né? Eu viabilizo algumas coisas que são alguns itens da arquitetura que são presentes mais numa arquitetura de alto padrão e de forma que é mais fácil de executar na obra, porque eu chamo uma empresa, a empresa vai lá, monta, executa, me traz a RT, responsabilidade técnica, me aluga o guindaste, entendeu? Fica tudo resolvido. A solução vem meio pronta, então, fica tudo para a pronto. parte estrutural da casa feito em metálico e não em concreto. Exatamente. Então, nisso a gente Essa técnica ganha... é muito usada fora do Brasil já. Muito. É que no Brasil a gente vem vindo depois disso, não é isso, Flávia? Olha, é que aqui no Brasil, a arquitetura, a construção, aliás, ela é um processo artesanal. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a colocar um tijolo sobre o outro para construir, né? É a casa do terceiro porquinho, né? Que construía com tijolo, que não era de palha, que não era... Porque eu lembro da história dos 3 porquinhos. A casa do porquinho. Não é? É o terceiro porquinho, gente, que construía tudo. Tudo bem que a casa dele ficava mais forte, né? E queria se passar. Mas com a estrutura metálica você não perde nada em termos de resistência. Não. Pelo contrário, às vezes até ganha, né? Aguenta o terremoto. Isso é muito legal. Agora, a gente vai entrar no comercial rapidinho já, mas eu
eu queria falar só antes do comercial que você acabou entrando num concurso por trabalhar com estrutura metálica e pegou o 2º lugar no concurso internacional, é isso? Fiquei com um dos projetos que eu fiz aqui em Jundiaí, inclusive. Olha que incrível isso. Uma casa maravilhosa, para um casal de clientes também maravilhosos, né? Porque as casas são para os clientes. Isso permite, é verdade, é verdade. Então, e fiquei em 2º lugar, mandei o projeto e fiquei em 2º lugar no concurso internacional. Que legal. Se eu não me engano, eu fui a única brasileira. E pelo que eu li, sim, você foi a única brasileira que ficou nesse concurso. Eu pesquisei lá no site e vi que foi a única brasileira. Bacana, né, gente? Você é de Jundiaí ou não? Não, sou de São Paulo. São Paulo e veio para Jundiaí há quantos anos? Olha, a minha família mudou para Itatiba em 2000. Itatiba? Que é aqui do lado, né, na divisa. Sim. E aí, na época, eu vim junto, porque eu estudava, já fazia faculdade, né, em 2000. E aí eu acabei voltando a morar em São Paulo e depois que eu me formei eu vim morar aqui direto, no interior. Bacana, né? Já é uma jundiaiense, na minha opinião. Já tá, olha, né? Que legal, eu tenho mostrado gente tão legal da cidade que participa de concursos internacionais, que traz um olhar para a cidade de Jundiaí de uma forma muito importante, que às vezes a gente morando aqui não sabe de pessoas com tanto valor. A gente vai voltar já então e eu quero continuar sabendo mais, e é para isso que ela veio falar, da estrutura metálica. E o que mais? O que vem junto com essa estrutura metálica numa construção mais rápida, mais fácil, mais econômica, mais ecologicamente correta? Espera aí que a gente volta já. Voltando com Flávia Medina, nós estamos falando de construções com estruturas metálicas. Ela tem toda uma sequência. Quando você entra com a estrutura metálica, tem uma sequência. Por exemplo, drywall. Que são as paredes de gesso, para quem não entende tecnicamente, né? Uhum. Elas entram muito em casas com estrutura metálica? Pode ter parede de drywall, sim. A gente, na verdade, pode usar o drywall até numa estrutura convencional. Uhum. Não tem nenhum impedimento, porque ele é muito prático. Tá. Geralmente, ele é mais utilizado nos forros, né? Uhum. Já tem a tradição. Mas existe uma outra técnica construtiva, que é o steel frame, que daí a gente utiliza uma seção de alumínio, de estrutura de alumínio mais espessa do que uma parede de drywall mesmo, e utiliza a placa de drywall como fechamento. Estados Unidos, total. Nossa, internacional, muito, sim. Né? Sim. Aí o interessante quando você trabalha com esse steel frame, ele é uma parede autoportante, porque ele é feito de pequenos pilares e pequenas vigas que formam a estrutura da casa. E de vez em quando você precisa, dependendo do projeto, colocar um pilar ou uma viga para aquilo trabalhar em conjunto. Isso é muito legal. E aí é mais rápido ainda. Eu construí uma casa em São Paulo assim, a gente está finalizando, eu acho que o tempo total de obra de 400 metros quadrados foi em torno de 60 dias dessa parte. Como é que é? 400 metros quadrados, eles levantaram toda a estrutura e fizeram os fechamentos externos e as lajes e cobertura em torno de 60 dias. É muito rápido. Precisa conversar com o Flávio, né, gente? Precisa. Não, eu lembro quando eu construí minha casa, eu levei 2 anos. Agora eu estou achando rápido os sistemas construtivos, já melhoraram, que estão vindo para 7, 8 meses para levantar uma casa. Agora você está me falando muito menos que isso, né? Sim. Então, realmente, a gente está vivenciando uma evolução em termos de técnicas e em termos de materiais. Sim. Porque outra coisa que eu acho que vem muito na estrutura metálica, que pode ser ou não, acho que a sua resposta vai ser essa, são os vidros como fechamento. Com certeza. Que coisa mais linda do que uma casa de estrutura metálica com vidro fechando? Muito vidro. É moderno, é contemporâneo, é chique, mas pode virar um aquário muito quente? Olha, é que hoje a gente tem um tipo de vidro específico para essa situação, que são os vidros de proteção solar. Sim. Então a gente tem vidros que eles podem ser completamente transparentes e ainda barrar tanto o ultravioleta quanto o infravermelho, que é o que aquece. Eu usei em casa e deu certo. Aí você tem um vidro que te protege de estragar seus móveis, que diminui o seu consumo de energia elétrica de ar-condicionado. Então você tem um ganho de desempenho térmico na construção. Né? Esse tipo de vidro é um pouco mais caro? Mas dá para você... O retorno é bom, né? E outra, o vidro, que manutenção que você tem ao longo do tempo? É muito mais praticamente fácil. Zero. É verdade. Então, muito que a gente pensa na construção civil, eu vou investir, sei lá, 300 mil reais no vidro, tá muito caro. Só que eu não tenho que repintar esse vidro, eu não tenho que ter uma manutenção, ele não vai estragar. E ele vai te contribuir para uma estética mais agradável, né? Tem o quê? Limpeza. Né? Então... Principalmente em tempos de Covid, né, gente? A minha casa tem essa experiência.
não é uma casa gigantesca, mas como ela é um U de vidro fechado para um jardim, né, que abre depois para um jardim, a sensação que eu tenho é que eu vivo na varanda. Ah, é uma delícia, né? É muito bom, você muito tem bom. verde em volta da casa toda, né? Criar tudo de vãos bom. dentro das salas fechadas com jardins de inverno, como se chamava até pouco tempo, né? Sim. Trazer a natureza para dentro de casa é uma grande tendência, né? Isso está muito forte, principalmente pós-Covid. Eu acho que isso ainda acelerou um pouco mais, não acelerou? Com certeza. Hoje a gente se fala muito em design biofílico, apesar de que a gente já acha que essa coisa de biofilia, na verdade, é um novo nome para você precisa trazer a natureza para dentro da sua casa, né? A gente é parte da natureza. Isso. Então, quanto mais conectado com a natureza você está, mais paz de espírito você tem, porque isso faz mesmo. parte da natureza do ser humano, né? Que bom ter um arquiteto que pensa nisso. Eu penso. Isso é importante, né? Não é só trazer para o cliente aquela ideia de casa de revista, Exatamente. Com luxo. O que é o luxo para você hoje, por falar em luxo? Eu quero fazer, aliás, o luxo... Vou mandar esse já recado pro meu produtor aqui, eu quero falar sobre luxo. O novo luxo, o que é luxo hoje para as pessoas? Eu Anota acho aí, Gabriel. que o luxo, sinceramente, é você poder escolher o que você quer de melhor para a sua vida. Entendi. Tanto na arquitetura, quanto na sua mente, os seus pensamentos podem ser um luxo, ter pensamentos bons, né? Ter uma casa bonita. O que você puder colocar de melhor na sua vida, não necessariamente consumo, mas como atitude. Por exemplo, você vai comprar uma mesa, aí essa daqui, não escolher pelo preço, escolher o que você gostou. Ótimo. Entendeu? Poder escolher com o coração, escolher aquilo que toca a sua alma. Pelo que ela me oferece, né? O que esse produto me oferece e o que é importante para mim. Se ficar tudo igual, gente, acabou a graça do mundo, né? Sim, e todo mundo tem valor, né? Porque todo mundo é diferente, mas todo mundo a gente está tudo conectado, né? E tudo isso tem valor. Tipo, não é melhor ou pior, é diferente. Né? Por isso que o luxo para mim é isso, o poder escolher. Porque Ótima só resposta. de você poder escolher o que você vai comer, gente, tem gente que não pode escolher isso, né? Isso é um luxo. Então a gente tem que ter consciência, né? Eu penso assim. Você sempre foi assim, desde pequenininha? Eu imagino você criança, acho que a Flávia era uma menina ligadinha, não era? Vocês não. Estão vendo aqui, não é, gente? Não é isso? Eu era. Eu imagino Flávia assim, desde criança, aquelas meninas que prestavam atenção em tudo. Era assim mesmo? Eu era muito tímida, eu era meu oposto. Você tá brincando. Eu não entrava numa loja para perguntar o preço da roupa, eu não ligava para uma pizzaria. Você tá brincando? Tô falando sério. E onde é que foi esse change, essa mudança aí? Nossa, foi dos 18 para uns 19 anos, assim, que eu mudei, mas eu mudei para o meu oposto. Eu tive uma crise depressiva, assim, na faculdade, né? Foi muito difícil. Na faculdade? Na faculdade. Eu larguei, né? Tranquei, fiquei mais de um ano sem ir para FAO. Odiava a faculdade, aliás, né? E nesse período eu mudei completamente. Assim, foi um período difícil, acho que durou uns 2 anos. Mas eu mudei completamente e eu deixei de ser uma pessoa tímida. Eu comecei a me forçar a me colocar em situações que eu tivesse que perder a timidez. Eu lembro que eu fui trabalhar com vendas, eu não falava um A, né? Fui trabalhar com vendas. Caramba. E isso já bem perto de estar formada já, né? Já estava com uns 24 anos, eu acho. E tive que aprender, né? Porque eu era tímida, não sabia nem falar com as pessoas. Você se forçou a isso, você buscou isso, então. Eu fui meio... Eu ficava pensando assim, puxa, eu quero empreender, eu quero ter o meu negócio um dia. Se eu continuar desse jeito, quando que eu vou ser capaz de ter as minhas coisas, de ter meu negócio? Nunca. Então eu pensei, se eu tenho que mudar, eu tenho que me colocar para fazer as coisas, sabe? Eu tenho que ter prática. Porque eu era muito, muito tímida, assim. E a minha família ria de mim. Falava, Flávia, liga pra pizzaria. Eu não. Começava a chorar. Era terrível. Olha, eu conheço tanta gente terrível. com esse perfil. Dá pra mudar, então? Dá. Mudou. Nossa, vou fazer um treinamento. Pare de ser tímido com a Flávia Medina. Eu acho que a Flávia poderia investir nessa área de coach, né? E mostrar para as pessoas como mudar para um modo de ser que é absolutamente comunicativo. Eu sou muito feliz por você estar aqui com a gente hoje. Eu sou feliz a gente convite. Não bateria papo com Flávia aqui por horas, não é? Uma pessoa que não tem medo de falar da sua vida, das suas crises, das suas escolhas, do quanto é importante algumas coisas para você. Parabéns, viu, Flávia? Obrigada. Te conhecer um pouco melhor, eu te conheço de alguns eventos que a gente participou juntos, acho do Circuito Decor. Sempre achei você muito divertida, muito sorridente, aquela que dançava e saía da pista, a última. Então, Flávia é o que aparenta ser, ela é muito feliz e tomara que você passe sempre isso para os seus clientes. Obrigada. Obrigado por estar no Casa Brasil, viu? Eu que agradeço. E parabéns pelo seu prêmio.
prêmio. A gente está aqui torcendo para você ganhar muitos outros, tá bom? Eu também, tô torcendo por mim. Olá, que bom! Torça por você! Encerrou o programa com uma frase maravilhosa. A gente torce por você e você torce pela gente. E nós torcemos uns pelos outros, porque estar na televisão a gente está dentro da sua casa, tentando levar boas energias para você. Sai daí não, porque a gente vai viajar ainda, relembrando os FUIs de 10 anos do Casa Brasil. Obrigado, Flávia. Eu que agradeço, obrigada. Até a próxima, tchau, fique aí.